Fala, engenheiro civil! Hoje nós vamos falar sobre um gatilho mental muito especial. Eu vou contar para você uma história que aconteceu comigo e foi por acaso, mas aí depois eu percebi que eu estava utilizando alguns gatilhos mentais. Eu comecei, na verdade, quando eu trabalhei 10 anos praticamente como funcionário e depois eu fui trabalhar sozinho como autônomo. E aí? Como captar os clientes, né? Como buscar as pessoas para que elas se interessem pelo meu serviço. Então, de repente, eu encontrei uma maneira de pelo menos começar a exercer a minha prática através de serviços voluntários. Ou seja, na minha cidade existem ainda, né? Mas eu falo há tempos atrás, há uns 20 anos atrás, eu comecei a oferecer o serviço de engenharia para a Casa da Criança que nós temos aqui na cidade, que é uma entidade filantrópica, a abrigos de idosos, ok? Por acaso veio um pastor de uma igreja evangélica e pediu para que eu fizesse um projeto de forma voluntária, né, sem a cobrança desse projeto. Eu fiz também e também comecei a participar de clubes de serviços, como o Rotary, também fazendo, né, o bem para as pessoas, né, através do meu conhecimento profissional, sem ganho financeiro. Mas com o tempo eu percebi o quanto isso me deu o retorno, né? Esse é realmente uma coisa que eu plantei, tá? De uma forma até inconsciente, eu não sabia não tinha interesse nenhum, né, a princípio, simplesmente de eu poder praticar a engenharia. E aí aconteceu que no passar do tempo, né, os diretores, por exemplo, desse abrigo de idosos, né, as pessoas que frequentavam essas igrejas que eu fiz de forma voluntária, os projetos, começaram a me enxergar, a saber da minha existência como engenheiro civil e que estava fazendo um bom trabalho e através de um serviço voluntário. E as pessoas começaram a me procurar, as pessoas começaram a já me enxergar como um profissional tendo prática. Ou seja, quando eu percebi, eu estava utilizando o gatilho da reciprocidade. Eu estava, na verdade, né, tendo o retorno, né, daquilo através de pessoas, né, de clientes que vinham, por exemplo, da igreja, né, das diretorias da casa da casa da criança, do abrigo de idosos. E isso por quê? Porque eu me doei e depois tive de volta. Então é o gatilho da reciprocidade. E aí eu comecei a utilizar esse gatilho de forma mais frequente, a perceber que ele realmente era importante. Então, mesmo aquele cliente que não tinha vínculo com nenhuma dessas entidades, né, vinham ao meu escritório, eu sempre procurei oferecer um algo de diferente, né? Um algo que acrescentasse na vida desse cliente, tá? De forma gratuita mesmo, tá? Tipo, por exemplo, eu muitas vezes oferecia a possibilidade, por exemplo, de uma visita à tua casa para saber o que ele quer, por exemplo, uma reforma, né? Então eu ia de forma assim voluntária, ou seja, eu nunca cobrei a consulta, a primeira reunião eu nunca cobrei, porque eu justamente acredito que essa primeira reunião ela tem a utilização do gatilho mental da reciprocidade. Então a pessoa, quando você vai e não cobra essa primeira reunião, que é uma reunião de conhecimento da situação, né? De você conhecer qual é a situação do seu cliente hoje e o que ele precisa, é uma reunião onde eu faço de forma voluntária, mas ao mesmo tempo cria um compromisso, cria, né, um vínculo, cria no cliente aquela obrigação em termos assim, puxa vida, é com ele que eu vou fechar, é com ele que quis me atender de forma voluntária, é com ele que ele me explicou, me ensinou, né? Então, às vezes até mesmo inconsciente. Então, esse possível cliente que vai se tornar cliente, ele acaba se tornando justamente porque ele quer retribuir, tá? É muito interessante isso, a gente percebe na vida comum, na vida prática, que quando você convida, você tem filho, se você tem filho e convida para o aniversário, né, do teu filho, os coleguinhas dele, você pode ter certeza que aquele que foi convidado
vai convidar o teu filho também para ir no aniversário dele, porque é muito comum isso, tá? Então, mesmo festa de casamento, então quando você recebe um convite de alguém que às vezes até você nem imaginava, poxa vida, por que será que ele está me convidando? Eu tenho certeza, se você também for fazer a festa do seu filho ou do casamento do seu filho, você vai chamá-lo também, né, convidá-lo para a sua festa. Então, isso é o gatilho da reciprocidade. Se você gostou, faça o seu joinha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo que tem muito mais gatilhos mentais para passar. Se você está gostando, assista os anteriores e continue assistindo. Até o próximo vídeo.